Então, sabe o que é legal? Eu tô gravando aqui no ateliê, onde eu comecei a fazer minhas coisas, né? Trabalhando nos meus desenhos. Tô gravando, tem a prancheta, essa prancheta aqui é a prancheta que eu aprendi a desenhar praticamente. E essa mesa que eu tô usando foi a que eu desenhei o livro a primeira vez, assim, que eu fiz a idealização dele, né? E tá sendo interessante estar aqui de novo, sabe? Tipo, tem vários momentos aqui que foram juntados, o período meu de São Paulo, o meu antes da faculdade. Eu gosto desse lugar, ele é especial, assim, tem uma energia boa de introspecção, uma coisa, sabe, que fica... Ele é pequenininho e tal, bem... Só serve para isso, na verdade, né? Só para desenhar, para ficar aqui dentro trabalhando, no local do trabalho. Então, isso aqui, na verdade, é um bate-papo, né? As pessoas, vocês têm que conversar comigo. Conversa comigo, Júlio. Vamos conversar. Não, na verdade, eu comecei. O livro eu comecei quando eu morava em São Paulo ainda. Foi em 2015, eu tava meio de bobeira, assim, tava meio sem trabalho como arquiteto. E, e aí eu usava meu tempo livre, na verdade, para pesquisar sobre várias coisas, né? Eu gosto muito de tecnologia, de ciências, assim, então eu sou curioso, né? Fico fuçando para descobrir coisas e aí eu aproveitava esse tempo para estudar, tipo, minhas curiosidades que eu tinha da vida, questionamentos, coisas que a gente... Acho que todo mundo se questiona um pouco disso, né? De onde a gente veio, para onde a gente vai. E, e aí hoje, uma coisa que eu acho incrível, na verdade, é o acesso à informação que a gente tem na internet, assim, cara. É um universo à parte e tem coisas muito malucas, né? Tem coisa interessante, tem umas coisas meio bizarras, assim. Mas é importante você ter esse filtro, né? Olhar com critério para as coisas. E aí, hoje a gente tem acesso a muita informação, então isso para mim, na real, foi uma injeção de informação na minha cabeça, assim, e eu comecei a... As coisas começaram a fazer um certo sentido, né? História, toda a história, enfim, a ciência, a religião, às vezes a política também. E aí eu, pesquisando, estudando e vendo umas coisas que me interessavam, assim, eu comecei a relacionar essas coisas e falei, poxa, queria um dia, sei lá, tentar compilar tudo isso em algum lugar, sabe? Tipo, são vários pensamentos que ficam na minha cabeça e que eu queria, tipo, tirar da minha cabeça e colocar em algum lugar para não ter que me preocupar mais com isso, na verdade, porque são várias questões e dúvidas, né? E aí, eu morei com um amigo em São Paulo que me deu um livro de presente, um livro não, um caderno em branco, assim, de 100 páginas, e eu tinha esse livro, esse caderno guardado há um tempo, assim, e eu já tinha uma vontade de, sei lá, fazer alguma obra, alguma coisa, porque eu comecei fazendo grafite, né? Então, meu trabalho sempre ficou muito na cidade, nos muros, sempre foi uma coisa muito efêmera, assim, eu nunca pude, né, ter um produto na mão, assim, que eu
inclusive pudesse mostrar para as pessoas, ou fazer alguma coisa com ele. E aí veio essa ideia de pegar esse caderno e colocar nele todas essas coisas que eu estava estudando. Aí eu falei, bom, preciso fazer um roteiro, né? Preciso organizar isso aí. Aí eu criei um índice, que é uma linha do tempo, e aí eu começo ela, na verdade, no Big Bang, assim, que é o ponto onde tudo começou, praticamente. E aí, esse início começa toda a parte da, né, a gente passa pela física quântica, pela ciência, né, a gente fala dos átomos, da gravidade, a própria física, né? E, e aí isso vai acontecendo, né? O universo vai aparecendo e as coisas começam a surgir no universo. Enfim, é um pouco especulativo no sentido de que eu fui buscar várias fontes, nem todas são da história que a gente conhece, que está acostumado a ensinar, a aprender na escola, né? Então, eu fui buscar várias fontes diversas, assim, né? Muito questionáveis, mas ao mesmo tempo eu acho que isso é interessante, sabe? Você questionar as coisas, inclusive as coisas que a gente já conhece, que sabe que elas estão aí. Eu acho interessante, talvez um ponto de vista revisionista, assim, mas não uma revisão de uma história recente que a gente sabe muito bem o que aconteceu, mas é uma revisão de uma história que a gente tem pouco registro, sabe? A gente vem repetindo essa história há muito tempo e às vezes não para refletir sobre ela, né? Fazer uma análise mais crítica ou até uma revisão no sentido conceitual, sabe? A gente foi evoluindo como humanidade e em algum momento a gente precisa parar para refletir sobre o que a gente está fazendo aqui, né? Então, eu acho que é um pouco disso, assim, essa necessidade de pensar o que a gente está fazendo aqui, qual é a nossa função na Terra, né, na vida. E, e aí eu criei um índice, na verdade, eu peguei fatos históricos ali que vão, sei lá, desde da biologia, né, dos animais que foram evoluindo até chegar os mamíferos, depois o ser humano ali, e aí o surgimento da consciência humana, que é uma coisa inédita, assim, diferente de toda a estrutura biológica, né, que a gente conhece. É tipo um terceiro universo paralelo, assim. A gente tem, sei lá, a matéria inanimada, vamos dizer, tem a vida em si, que é uma coisa surpreendente já, né? E depois tem essa terceira esfera, que é a consciência humana, assim. E ali dentro acontece coisas estranhíssimas, na realidade, assim, porque ela é um universo próprio, né? E, e aí eu fui explorar um pouco do que acontece na cabeça, né, na nossa mente, assim, para tentar desvendar esse universo, porque muitas vezes para mim ele não faz muito sentido com a realidade, assim, a realidade é bem objetiva, né, e a gente tem uma percepção muito subjetiva. E cada pessoa é um universo próprio, assim, a gente até coincide muitas coisas, mas cada um vê o mundo de uma forma. Então, acho que a grande questão nesse livro, que na real ele não nasceu com um título, assim, ele ganhou o título depois para esse projeto, que inclusive eu preciso fazer referência a ele, né? Deixa eu ver se tem alguém por aí. Não tem ninguém por aí ainda. Mas tudo bem. Ele ganhou o nome que sabemos da realidade, na verdade, porque é uma pergunta, talvez uma afirmação, não sei direito, na verdade. Mas, na verdade, é esse questionamento, né? O que acontece por aí, né? O que a gente vive, o que a gente presencia e como a gente absorve essas coisas para o nosso universo próprio. Então, eu vou falar um pouco sobre como esse livro veio a público, na verdade, que foi através do edital de credenciamento do governo de Santa Catarina, através da Fundação Catarinense de Cultura. Ele entrou como material já produzido, na verdade, ele foi feito em 2015 até 2017, mais ou menos, foi o período que eu trabalhei nele. E
através do edital, agora ele teve sua primeira edição, vamos dizer, uma edição virtual ainda, por conta da pandemia, né? Inclusive, esse edital era voltado para isso mesmo, produção de conteúdo digital. E eu achei um bom caminho para poder divulgar ele. Mas eu queria, então, só falar primeiro sobre mim. Né? Meu nome é Luiz Trevisani. Eu sou conhecido aqui na cidade que eu nasci como Magu. É um apelido de família, assim, que veio da minha infância. E eu acho curioso falar sobre isso, porque esse apelido, para mim, ele é como se fosse um pseudônimo, assim, ou sei lá, algum personagem que eu fui criando desde criança, assim, né? Ele me permitia fazer algumas coisas. Eu sempre fui uma criança mais fechada, mais tímida, assim, mais introspectiva, talvez. E esse personagem me permitia algumas coisas, assim, sabe? Então, eu venho construindo esse personagem desde sempre, assim. É um paralelo, né? Vamos dizer, o Luiz Trevisani é o arquiteto, o Magu é o artista, meu nome é artístico, assim. Então, até por eu ser uma pessoa tímida e tal, vamos dizer, uma dificuldade talvez em comunicação ou em interação com pessoas, até a dificuldade que eu tenho com a câmera, de estar com a câmera ligada na minha frente. Mas eu exercito isso. Então, acho que eu desde criança eu busquei formas de me comunicar, né, que não essas mais tradicionais, conversando ou se abrindo, mas através de desenho, da ilustração, simbolismo das coisas. Eu sempre me ative muito a isso, né? Eu me lembro muito de ir na casa do meu avô e eu gostava de ver aquela Barça, ele tinha coleção da Barça, assim, na sala, e eu folheava todas elas, assim, eu gostava das imagens, sabe? Tipo, eu ficava vendo as imagens. E engraçado que esse livro, na verdade, ele tem um pouco desse imaginário, assim, que é tipo um compilado de várias coisas, sabe? Então, acho que vem um pouco daí também. Então, eu, eu descobri o interesse pelo desenho cedo, né? Eu já trabalhava até comercialmente, com 12 anos eu fazia alguns painéis aí na cidade. E foi nesse período mesmo que eu tive umas influências, assim, que uma das principais foi o Vitor, o Fun, que, que escreve a firma, né? Que faz grafite aqui na cidade. E quando eu vi ele pintando na rua, para mim foi um estalo, assim, falei, puta, quero fazer isso, né? E aí eu descobri, na verdade, a arte como ferramenta de comunicação, né? Então, através do desenho, desses meios de comunicação, eu conseguia me expressar, conseguia comunicar as coisas que eu tinha para falar, que às vezes não é um assunto trivial, assim, são coisas mais faz parte do meu universo, né? Então eu tento colocar isso para fora da maneira que eu sei me expressar melhor. E aí, então, depois eu entrei em 2004, 2008, entrei na faculdade de arquitetura. Eu tive uma segunda influência também, que foi bem importante para mim, que foi o professor Otávio Lacombe. Hoje ele está morando no Canadá, tem trigêmeos. E aí eu até listei algumas coisas, né, do que me interessavam, assim, que o Otávio ele era um professor de percepção e representação das formas na faculdade, então isso era um assunto que me interessava muito, porque a representação das formas com desenho e a percepção, na verdade, que é uma coisa curiosa, né? Então, ali eu aprendi sobre linguagem, né? Que a linguagem, o desenho é uma forma de linguagem. Gostava muito da geometria, então, desde a geometria euclidiana até a geometria orgânica, né? Das proporções orgânicas. O simbolismo e a semiótica, né? Então, eu tive contato na faculdade com esses assuntos que também me deram subsídio para incrementar mais essa minha forma de comunicação. Então, eu passei a ter ferramentas e começar a ser um pouco mais objetivo, né? E aí, como arquiteto também, eu via muito a cidade como um meio de comunicação, né? Então, ali foi onde eu consegui dar vazão, assim. E aí, como eu falei, na real, meu trabalho sempre foi na rua, né? Sempre
foi efêmero, tá aí, eu tenho fotos guardadas, mas produção mesmo, assim, de material. Comecei a fazer alguns quadros com pirógrafo, com madeira, assim, mas na real os recursos sempre foram escassos, né? A arte eu nunca investi em ser um artista. Eu acho que isso para mim eu vou dizer um hobby, é quase uma necessidade, assim, né? Uma necessidade de se expressar. E material custa caro, né, cara? Então a gente vai pegando o que a gente tem na mão e fazendo o que dá, assim. Então esse livro para mim veio dessa forma, né? Eu ganhei o caderno. E aí era uma coisa prática, porque inclusive era um período que eu estava em trânsito, então eu podia levar, era fácil de levar para qualquer lugar, um caderno e tal. E as canetinhas ali, coloridas. Mas só para voltar um pouco, na verdade, eu estava concluindo a história da faculdade ali, onde eu saí, e nesse período foi que eu, de fato, criei um projeto, assim, né? Eu estava dizendo sobre a cidade, e aí eu comecei a desenvolver um trabalho sobre de revitalização, assim, vamos dizer, porque e uma discussão sobre o espaço público-privado, né? Então, a função das pessoas, do civil na cidade é se apropriar da cidade, né? Então, a ideia era revitalização, né? Então, eu usava o grafite para requalificar um espaço, pegava um muro meio detonado e melhorava ele, fazia algum desenho, uma coisa mais colorida que ficasse mais animado, né? Na vida das pessoas ali que transitavam. E aí, nesse período foi que eu criei essa marca, Holocausto, na verdade, porque o grafite, até pouco tempo atrás, era proibido, né? Hoje tá mais na mídia aí, a galera gosta bastante, mas antigamente a gente tinha que se esconder. Então, como o Magu já era bem conhecido, eu precisei criar um outro nome para, né, para ficar ali meio que protegido. E aí eu escolhi Holocausto, na verdade, como eu escolhi essa palavra, eu estava procurando um nome forte, assim, sabe, um nome que tivesse algum peso. Ela realmente ela tem uma carga pesada, né, hoje na sociedade. Mas essa palavra, na real, é mais antiga, assim, ela vem do grego, né, ela tem a primeira parte que é holos, né, significa o todo, o inteiro, considerando corpo, mente e alma. E o causto, na verdade, que é uma coisa consumida pelo fogo, assim. Então, o holocausto, o significado dele é de oferenda, assim, de doação não, de sacrifício, na realidade. Eu acho que essa é a palavra. Então, é um sacrifício que você queima a oferenda, é uma queima total. E o fogo, na verdade, ele tem um significado alquímico também, de transmutação, né? Então, na verdade, esse holocausto, né, que foi atribuído ao genocídio dos judeus ali, essa palavra ela é mais antiga, ela tem um significado de transmutação, assim, né? Você é um sacrifício que você faz em prol de alguma coisa maior, de um resultado maior. E aí a palavra holocausto é você queimar todo o teu corpo, tua mente, tua alma, na verdade é transmutar tudo isso, né? Então, hoje ela ganhou esse significado, mas quando eu criei, ele não era bem assim, eu me preocupava mais com a grafia da palavra mesmo, que as letras eram, enfim, harmônicas entre si ali, eu achava isso interessante. E eu também ia criando anagramas que fala, né? Você pode separar ela, tem desenhinhos, tem vários significados escondidos ali por meio. Então eu achei que essa palavra representava bem, assim, né? Que eu estava querendo fazer, na verdade. E que mais? E daí o livro, né? Vamos falar do livro um pouco. Então, é esse caderno que eu falei de 100 páginas, né? Que eu ganhei do Denis. Inclusive, fazer um agradecimento para ele. Que eu sentia falta de ter um produto na mão ali, que eu pudesse... Enfim, eu sempre fiz muitas oferendas aí para a cidade, como meu trabalho estava sempre na cidade, eu não tinha nada que eu pudesse guardar até, sabe?
Então, ele começou ali, ele ganhou esse livro em 2014, né? Ele ficou guardado por um tempo. Aí, eu já falei da vontade de escrever o livro, que eu tinha, sempre tive vontade de produzir alguma coisa, né? E ele, na verdade, ele é um manuscrito, né? Um esboço, assim. Ele é como se fosse aquela versão do escritor ali, que ele faz todo o manual, escrito na... Só que ele já é inteiro, ele já é um livro, né? Então, ele tem esse valor, inclusive, por ter sido feito à mão. Mas a minha intenção é futuramente, ou, sei lá, reeditar ele em algum outro formato, em gravura, talvez até alguma coisa mais artesanal, assim. Mas foi assim, eu peguei todo um compilado de informações, que na verdade começa do começo do universo e vai até os dias de hoje, que na época era 2015, assim, né? Então eu fiz uma correlação do tempo, uma escala de redução. Se vocês olharem no índice lá, vocês vão reparar que tem a cada 15, como era 2015, então eu usei o 15 como uma referência. E aí termina em 2015, assim, porque aí o universo começou há 15 bilhões de anos atrás, na real, há 12 bilhões de anos atrás, né, dizem. E aí eu só arredondei, porque na verdade eu acho que deve. O que existia antes, né? E é assim que começa o livro. O que tinha antes disso aí, sabe? E aí eu começo a especular. E nesse processo, na verdade, que foi mais um estudo, eu não sabia como ele ia terminar de fato, né? Eu fui aprendendo coisas ao longo desse trajeto. Foi como é que fala? É uma trajetória, né? Enfim, eu fui trilhando um caminho, eu não sabia onde eu ia chegar. E aí, em 2016, na verdade, eu me mudei para Florianópolis, ele ficou no índice por um bom tempo também. E aí, a partir do índice, eu ia começar a fazer todas as ilustrações, né? Aí, em 2016, eu me mudei para Florianópolis e deu um gás, assim, eu comecei a fazer. E nesse período foi que eu descobri o hermetismo ali, que na verdade acabou me respondendo muita coisa das dúvidas que eu tinha, mas, enfim, ele também é só mais uma parte, assim, do livro, né? E eu acabei percebendo várias outras coisas, por exemplo, a limitação que a gente tem do agente ocidental aqui, ocidental, de enxergar o mundo através de uma mente oriental, por exemplo, sabe? As informações que a gente tem acesso, até os sites que a gente acessa, é difícil a gente adquirir essa visão do, do Oriente, assim, sabe? E aí eu queria incorporar isso também, porque, enfim, eu estou falando de tudo, né? Tipo, de uma história inteira, do mundo inteiro, sabe? Da humanidade em si. E eu senti a limitação, né, de ser nascido e criado numa cultura ocidental e não conseguir enxergar o mundo a partir de outro ponto de vista, sabe? Então isso me incomodou. Na verdade, o que eu senti foi que eu tangenciei todas as bordas, os limites, assim, né, da nossa cultura aqui. E, e várias outras coisas, né, cara? Visão branca que a gente tem sobre o mundo. Até a minha visão, não vou dizer machista, mas talvez de homem, sabe? Então é difícil você absorver coisas que não fazem parte da tua realidade, sabe? Então a minha intenção era tentar absorver o máximo possível. Eu sentia a dificuldade que é a gente fugir do que a gente está acostumado, assim, sabe? Tipo, então, vamos dizer, não foi minha intenção, mas eu senti isso, sabe? Me senti limitado, sabe? Uma percepção limitada. E aí eu falei do hermetismo, né? Que na verdade eu comecei, no começo da live eu coloquei o Jorge Benjor para tocar. Foi onde eu conheci, assim, o que me... Vamos dizer, ele que me apresentou. Eu falei, quem é esse cara aí, cara que o Jorge está falando, né? Fui pesquisar e descobri muita coisa legal. Numa delas, preciso até fazer referência aqui aos canais onde eu estudei muito, né? Para fazer esse livro. Eu tenho que fazer alguns agradecimentos aqui e eu já vou fazer. Primeiro para o Denis Diosanto, né? Que me deu o livro. Depois para a Júlia, que me teve paciência Júlia Bermudes, que teve paciência de acompanhar o processo, ela estava ali presente. Eu tenho que agradecer a Lucilena Galvão, do canal Nova Acrópole, onde eu estudava muito sobre filosofia e hermetismo.
o Léo e o Bruno, do canal do Conhecimentos da Humanidade, que também tem muito conhecimento legal ali para estudar. O André de Pierres, que tem um canal de História e Arqueologia, que é muito interessante, assim, ele tem muita informação que não estão nos livros de história, assim, é curioso, eu gosto muito do canal dele. O Pirula, que tem um canal de Biologia também, Paleontologia, que também é muito interessante. O Nino Denani e outros que eu não lembro mais, porque foi enfim, uma série de vídeos, mas esses foram, assim, uma fonte de informação infinita, eu recomendo. E é isso. Na verdade, o livro ele tem a história dele, né? Vocês podem entrar lá e acompanhar. Ele tem um formato de passar essa história diferente, na realidade, porque eu não queria usar palavras assim. Eu acho que a palavra ela tem muitos significados, ela vem se esvaziando cada vez mais. E aí o problema é meio esse, né, cara? A palavra é meio subjetiva também. As pessoas entendem cada cultura de uma forma, sabe? Cada língua pensa de um jeito. E eu queria ter uma linguagem que fosse um pouco mais universal, assim, né? Enfim, a imagem, ela carrega muita informação. Então, essa sequência de imagens, na verdade, é um frame a frame, assim, da história do universo inteiro. Várias coisas, na verdade, sobre o que eu acho que foi relevante para construir a nossa visão de mundo hoje, assim, né? Então, vamos dizer, o foco do livro é meio que esse, porque ele acaba voltando para o ser humano, entrando na cabeça dele e depois tudo que desenrola dali, assim, né? Você vê que a lógica natural já é distorcida dentro da cabeça do ser humano. Por conta disso, né? Cada pessoa é um universo próprio, é uma língua própria, é uma percepção própria. Então, essa forma de imagem, os indígenas usavam muito, né? Porque o índio não tem língua escrita, ele tem só língua falada, que é passada oralmente. Mas eles têm grafias, assim, eles têm ilustrações que eles usam, na verdade, para ser a base do discurso deles, né? Então, eles, através de imagens a palavra falada, né, o oral ali, eles vão passando a cultura de boca a boca. E é muito curioso, porque tem muitos conhecimentos que eu acabei tendo acesso, né, que não estão aí no mainstream, não aparecem na mídia. A gente tem que caçar muito e são conhecimentos que vêm sendo passados para a gente de boca a ouvido há muito tempo. O livro relata ali o período da Idade Média, né, da dominação da Igreja Católica sobre o conhecimento. E nessa época, quem tinha os conhecimentos da natureza era, na verdade, taxado de pagão, enfim, de bruxo. E eram conhecimentos, na verdade, que deram origem à ciência que a gente tem hoje, né? E a ciência que a gente tem hoje se desvinculou da espiritualidade, assim. Antigamente você tinha alquimia, a alquimia conseguia conciliar um pouco melhor essas duas coisas, entre a fé e a ciência. E a ciência, na verdade, depois que ela foi instituída, né, vamos dizer, a igreja ficou com a parte da fé e a ciência com a parte da razão, da razão não, da lógica ali, né, isso foi desvinculado, e até hoje é uma briga entre ciência e religião que ninguém consegue se entender, né? A religião fala umas coisas que a gente não assimila, a ciência fala coisas interessantes, mas que também estão tão longe da nossa percepção objetiva, né? Enfim. E assim, não existe mais. Seria interessante essa conciliação de novo, né? Mas, enfim, quem sabe um dia. E esse conhecimento né, que a igreja sucumbiu ali por um período, hoje ela é a ciência que a gente conhece hoje, sabe? São os conhecimentos da natureza. O mago, na verdade, ele. Você vê o Merlin ali, né, da época medieval, aquela história toda, era essa pessoa aí, né, que tinha esses conhecimentos da natureza. Que hoje eles seriam cientistas, alguma coisa do tipo. Até hoje é chamado, você vê que os magistrados são as pessoas que detêm, teoricamente, conhecimento, né? Quem tem a voz do conhecimento ali. São chamados de magistrados, porque são os magos, né?
Então, é por aí. Então, eu dou muito valor, assim, para o conhecimento. Eu acho uma coisa muito, muito importante, algo que a gente só ganha mais, só acrescenta, né? E é uma coisa que é única coisa que é só nossa de verdade, porque ninguém pode tomar da gente que a gente aprendeu, sabe? Que a gente sabe. E que sabe, talvez a gente até leve para outras dimensões isso, né? Mas é isso. No fundo, é uma grande especulação, porque a gente não sabe de nada. A gente acha muita coisa e ninguém tem certeza, né? O interessante, na verdade, é exatamente isso, é que as pessoas não têm certeza, então as afirmações que fazem por aí também não são seguras, assim, sabe? Então, questionar é interessante, talvez a gente descubra coisas, saia da zona de conforto, né, dessa coisa que já está estabelecida aí para uma nova realidade que a gente está construindo. Então, acho que é isso, gente. Chegamos quase 1 hora de transmissão. Queria agradecer também as minhas irmãs que estiveram aqui presente na live e a Júlia que está aqui no Google Meet comigo, me incentivando, me deu start aí. E é isso. Depois eu vou editar esse vídeo, vou deixar ele disponível na internet. E acessem o link, vejam o site ali, vejam o livro. E estou pensando em abrir uma linha de patrocínio aí para ver se eu consigo editar ele uma versão física, uma versão impressa mesmo. Vamos ver se as pessoas se interessam. Tá bom? Então é isso. Obrigado pela presença. Obrigado. Legal, Benzinho. Então, um beijo para vocês e não vai ter próximo. Tchau.